Bom, e a gente quer trazer um assunto que é muito importante, hein? E um assunto que vai falar sobre o primeiro seminário estadual sobre marco regulatório das organizações sociais civis ou da sociedade civil. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos um especialista no assunto, o advogado e organizador do seminário, James Pinheiro, que está conosco aqui. James, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom tê-lo conosco. Prazer estar aqui. Juntamente com o James também trouxemos Ivanete Salgado, que é superintendente da Fundamig, que é uma federação dessas organizações da sociedade civil. Ivanete, também, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom tê-la conosco. Obrigada. Bom, o James e Ivanete, para o pessoal de casa entender a importância de um seminário como esse, né, que vai falar sobre o marco regulatório para essas entidades sociais da sociedade civil, o que é exatamente essas organizações e como que esse marco pode contribuir para o funcionamento das organizações e quem que essas organizações atingem diretamente? Pois é, eu acho que é importante deixar claro o seguinte, o que isso significa para a população, né? O que nós temos, assim, por que trazer esse assunto para a televisão, discutir isso e debater com a população? É uma lei, e aí, em princípio, isso não pega ninguém, mas se a gente compreender que organizações da sociedade civil envolvem todas as organizações que atendem a população, como, por exemplo, os hospitais filantrópicos no Brasil hoje, nós temos em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, o maior hospital do estado é a Santa Casa. Né? Então, as Santas Casas do Brasil afora, os hospitais filantrópicos, são organizações da sociedade civil. E essas organizações, que representam aí mais de 60% do atendimento na área da saúde no Brasil, eles têm parcerias com o governo, são convênios que têm com o governo. Então a gente pode pensar, o que isso tem a ver com a população? Olha, se esse assunto não for bem gerido, não for bem estruturado, não for devidamente assimilado pelo governo e pelas organizações, quem tem um prejuízo muito direto e bem rápido é a própria população, que pode eventualmente deixar de ter atendimento em alguma área. Então nós estamos falando também aqui dos asilos, das creches, das associações de bairro, tudo que pode lidar diretamente com a comunidade, com a sociedade, pode ser prejudicado se a população e aqueles que trabalham nessas entidades não entenderem bem a nova lei que o governo está estabelecendo. Exatamente. E além de asilos, creches, por exemplo, tem municípios que não têm creche da própria rede. Né? São só ONGs que se conveniam com a prefeitura e acabam se tornando atendimento na área de creche. Então, as creches são ONGs que têm convênios. Comunidades terapêuticas, boa parte delas são conveniadas com o poder público. Então, isso pega em cheio a vida da população. Essas organizações são aquelas que fazem parte do terceiro setor, né? Chamado terceiro setor, não é isso? E aí, que é uma ação que particular, talvez, ou mobilização social, quando o governo não faz aquilo que deveria prestar, né, doutor? Também, né? A ausência do governo, e às vezes não é nem por causa da ausência, não, às vezes é porque há um tipo de atendimento que o Estado brasileiro não consegue prover. Né? Assim, as organizações têm uma facilidade de atender a população de uma forma. Você vê, por exemplo, uma associação de moradores, uma creche na comunidade, ela tem muito mais acesso à população, aos moradores naquela região, do que se você criar uma estrutura do poder público. A comunidade terapêutica também. Comunidade terapêutica, o governo tem o dinheiro, exemplo, né? O governo tem o dinheiro, mas ele não sabe como amar as pessoas da comunidade terapêutica. Eu queria perguntar para a Ivanete, que é superintendente da Fundamig, que é essa federação que representa essas organizações da sociedade civil. Quais são os principais, nós estamos falando do seminário, que vai falar do marco regulatório, então a gente precisa pensar quais são os principais desafios, os problemas que as instituições enfrentam. Ali vocês, na federação, certamente tem muitos exemplos disso, né? Sim, na verdade, a Fundamig é a federação que representa as fundações e associações de direito privado de Minas Gerais. A gente tem, de acordo com uma pesquisa do IBGE, na região metropolitana, Belo Horizonte, região metropolitana, 14 mil instituições. E, em Minas Gerais, mais de 60 mil instituições. A Fundamig tem hoje aproximadamente 180 filiados.
O que a gente faz, na verdade, é prestar uma assessoria jurídica, contábil e até na área de comunicação, porque muitas pessoas, né, são voluntárias, têm um trabalho interessante, mas elas não têm a regulamentação que possibilita que elas recebam do governo e de outros órgãos essa ajuda que é necessária. Então, esses filiados normalmente nos procuram, a gente está sempre em contato para poder fazer, inclusive isso que o marco regulatório vem discutir, né? Que é regulamentar para que elas possam receber os recursos devidos, aquilo que é oferecido, e muitas vezes eles não podem receber por falta de legalização mesmo. Ivanete, eu queria até te perguntar sobre isso mesmo. Como que essas organizações, essas instituições, elas podem fazer para obter esses recursos? O doutor James falou a respeito de convênio. Agora tem um outro nome também com a institucionalização do marco civil, desse marco regulatório. Como que essas organizações podem obter esses recursos? Olha, antes de qualquer coisa, é preciso que elas sejam regulamentadas, né? Elas precisam de uma orientação legal para poder se capacitarem para entrar em qualquer tipo de edital, de demanda e receber qualquer tipo de recurso. Então, antes de qualquer tomada de decisão, é preciso fazer esse levantamento. A Fundamig, ela oferece essa assessoria. Então, aquelas pessoas que têm dúvidas ou aquelas instituições que não estão devidamente regulamentadas, esse é o primeiro passo para que elas possam receber esses recursos. Eu queria falar com o James e perguntar para o James o seguinte, vamos pensar nas igrejas. As igrejas são uma excelente ferramenta para alcançar o perdido, alcançar as pessoas mais carentes, né? As igrejas são verdadeiras assistentes sociais pelo Brasil afora. Então, as igrejas precisam se organizar enquanto organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, precisam se organizar e se colocarem, vamos dizer assim, alinhadas com essa nova lei do governo. O seminário, então, vai falar sobre aquilo que é, vamos dizer assim, os pilares da nova lei, não é? Como é que a gente poderia, então, colocar numa linguagem aqui para o nosso público do que se tratará realmente o seminário para essas pessoas que atuam na sociedade? Já duas coisas importantes na sua fala. Primeiro, o seguinte, historicamente quem fez ação social no Brasil foi a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, as religiões espíritas e por aí afora. À medida que a lei vai sendo alterada, a própria igreja deixou de ter esse perfil de poder fazer diretamente esse trabalho, porque se entende que a ação social é uma coisa e igreja é outra, a religião é outra. Então, nessa caminhada aí, as igrejas foram organizando as suas organizações, criando uma creche, criando uma fundação, criando um asilo, que é uma organização separada, que é o que chamamos de organização da sociedade civil. Então, isso é importante, porque toda igreja normalmente tem uma entidade ligada a ela. Né? Os espíritas têm, enfim, toda a igreja católica tem, todo mundo Porque tem. precisa de uma pessoa jurídica para fazer essa movimentação. Porque não é da natureza da igreja fazer trabalho social, é da natureza da igreja trabalhar com as questões religiosas, da fé e etc. E o Estado separou isso através da lei. E por que do seminário? Por que a importância de participar do seminário? Eu acho que é importante dizer por que tem esse seminário, né? Em nível de Brasil, as organizações se uniram para conversar em 2010 com os dois candidatos do segundo turno à presidência da República e levar uma série de problemas que tinham as organizações, que enfrentavam, e propor eles uma pauta de discussão para o que fosse eleito. Então, foi eleita a presidente Dilma, essas organizações mantiveram esse diálogo e levaram uma pauta de assuntos importantes da vida das organizações. Bom, da pauta, um ponto é que foi trabalhado, ainda tem outros pontos aí de incentivo fiscal para as organizações. Um ponto na lei que o senhor fala. Essa lei do momento, que é o alvo, que é o objeto do seminário, é um dos pontos da pauta que foi levado para a presidente. Então, nessa pauta, convênio é um. Por quê? Resultado do trabalho de um grupo de organizações em parceria com o governo federal, é a lei que foi sancionada e publicada dia 1º de agosto, dia 31 de julho, perdão, e essa lei, o seminário é para discutir exatamente essa lei. Então, estamos chamando, aí entram as organizações, as igrejas, porque as igrejas são muitas vezes gestoras ou instituidoras de fundações, né? O próprio gestor público também, né? Não, todos, né? Porque vamos discutir essa lei nesse seminário,
o que mudou, o que altera do modelo atual de convênio. O pastor Sérgio perguntou, vai acabar convênio? Não tem mais convênio, esse instituto desaparece, né? E são criados 2 outros mecanismos, que está sendo chamado, aliás, que a lei chamou de instrumento de convênio, de fomento, perdão, e de colaboração. Então, esses 2 instrumentos substituem o convênio. Então, as prefeituras vão ter que se alinhar agora esse novo modelo, a nova dinâmica, novos procedimentos, e as organizações também vão ter que conhecer isso. Então, para ficar mais claro para o telespectador, então, até 31 de julho passado agora, o Estado poderia encaminhar uma verba pública para uma instituição para ela fazer um projeto social ali, vamos dizer aí, uma comunidade terapêutica como exemplo. Você pode pensar num asilo, numa creche, em qualquer outra, num CRAS da vida, né? Mas vamos pensar numa comunidade terapêutica para ficar mais claro no nosso exemplo. Então, uma comunidade terapêutica poderia receber verba do governo para internar, sei lá, 100 pessoas por ano ali naquela clínica de recuperação. Então, aquela verba que se chamava convênio não é convênio mais e muda, então, agora a forma de administrar isso. Exato. Muda a parceria, né? O modelo de parceria não é o convênio, são esses 2 outros instrumentos. E não é uma questão apenas semântica, não. Tá? Uma questão importante aí. Uma delas, que é onde o problema fica assentado, é principalmente nas prestações de contas. Que os convênios, a prestação de contas é muito pautada ali na questão mais legalista e o que inviabilizava a vida das organizações. E aí a importância disso para a população. Conversávamos um pouco antes, nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, entidades que atendem crianças ou adolescentes que estão perdendo o vínculo com a família, que a gente chama de acolhimento institucional, ou abrigo, né? Uma entidade dessa, por causa de problema com prestação de contas, ela fechou as portas. Literalmente. Então, são 100 ou 150 crianças que agora, onde que colocam essas crianças? Então, o que parece que está longe da população, um seminário dessa natureza, está muito próximo da população, né? Então, quer dizer, principalmente... A instituição perdeu a capacidade de cuidar de 150 crianças que ninguém sabe onde vai colocar, porque ela não conseguiu prestar conta. Exatamente. Então, um foco principal desse seminário a debater na lei nova, um dos principais pontos é a prestação de contas, que é deixar, o Estado precisa ver a organização, lógico, tem que prestar contas com notas e etc., nos termos da lei, mas tem que ver se o objeto desse convênio foi atingido. E aí uma coisa que a gente observa, e é muito, muito comum, é que a organização faz um excelente trabalho com a população, resgata pessoas que estão na rua, resgata dependentes químicos, acolhe crianças que estão separadas da família e a parte burocrática acaba inviabilizando a vida dessa organização que acaba prejudicando a população que é atendida. Sim. Então, um foco vamos discutir o modelo de prestação de contas para que a entidade não fique inviabilizada na sua atividade, no seu atendimento. É isso aí. Queremos agradecê-los, né, pela oportunidade e queria que vocês falassem sobre esse seminário. Que dia que vai ser, como pode ser feito e quem deve participar. Todos, né? Na verdade, um bom número dos inscritos já são prefeituras. E por que prefeituras? Porque a prefeitura e o Estado gerenciam o convênio. Então, nós estamos convidando os gestores públicos de convênios, de prestação de contas, da área de controladoria, os gestores das organizações sociais em geral. O seminário acontece amanhã, dia 7 de agosto, no auditório 1 da Faculdade Batista, fica no bairro da Floresta, na rua Plombagina 305. E a Fundamig é uma das parceiras, o Sindicato das Organizações é um dos realizadores, tem a missão Rama Cris na Convenção Batista, a própria faculdade, salesianos. Então tem um grupo que está organizando esse seminário exatamente para socializar e colocar essas organizações e gestores na discussão do tema. É isso aí. Doutor James, mais uma vez. Só uma parte, eu queria dizer que as inscrições continuam abertas. Quem tiver interesse pode entrar no site fundamig.org.br e pelo telefone 3274-6522. Até o final do dia a gente está recebendo inscrições. Então, pessoal de casa, não perca a oportunidade, né? Faça a sua inscrição, participe. Você que é líder comunitário, você que trabalha com assistência social, é uma excelente oportunidade. Então, ainda hoje você pode se inscrever para esse primeiro seminário, não é? Sobre o marco regulatório das instituições, das organizações da sociedade civil. Doutor James, mais uma vez obrigado. Ivanete também, muito obrigado.